Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Então, meus irmãos, amados de Deus, pedras que vivem, veja que situação terrível. O povo de Deus, o povo de Israel, diante de Deus, reclamando de Deus, dizendo: inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou nós termos cuidado em guardar os mandamentos de Deus? De que nos aproveitou nós andarmos de luto diante do Senhor? Ou seja, de que nos adiantou fazer tanto jejum? De que nos adiantou batizar nas águas, como eles faziam na época da lei? De que nos adiantou oferecermos sacrifício, oferecermos holocausto? De que nos adiantou servir a Deus? Por que eles estavam reclamando? Por que eles estavam questionando isso? Por que eles estavam dizendo que era inútil servir a Deus, que não tinha trazido nenhum proveito para eles? O versículo 15, ele diz: pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estavam dizendo assim, eles estavam olhando para a vida do soberbo, eles estavam olhando para a vida dos ímpios, eles estavam olhando para a vida dos filhos do diabo, e eles diziam: caramba, nós servimos a Deus, nós obedecemos a palavra, nós vivemos uma vida reta diante de Deus, e de repente, olha quantos problemas nós temos na vida, quantas lutas, quantas dificuldades, e quando nós olhamos para os filhos do diabo, muitas das vezes os vemos sem nenhum problema. Muitas vezes os vemos prosperando de uma maneira espantosa. Você sabia? Esta é uma questão, irmãos, que muitas das vezes atormenta profundamente um filho de Deus, quando ele não tem o conhecimento da palavra. Porque o povo de Deus, ele sofre muito, sabe? Quando ele não tem o conhecimento e quando ele começa a ver o contraste que há entre a vida vivida por um filho de Deus e a vida vivida por um filho do diabo. Aí ele começa a sofrer, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar questionando Deus. Por que os ímpios prosperam? Por que os filhos do diabo prosperam? Por que aqueles que não servem a Deus prosperam? Por que aqueles que vivem nesse mundo como inimigo de Deus prosperam? Por que há tantos filhos do diabo que, apesar das malignidades que praticam, eles se mostram pessoas bem-sucedidas? Você sabia que dentro da igreja de Jesus há muita gente com esse tipo de grilo aqui na cuca? Porque se você não tiver conhecimento, isso aqui é um caso sério. Às vezes, meus irmãos, você olha para um filho de Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que vive uma vida reta diante de Deus, vida de santidade, uma pessoa devotada, uma pessoa que busca o reino de Deus em primeiro lugar, e ela está ali enfrentando lutas, ela está ali passando por aflições, ela está ali com 1000 problemas na vida para resolver no dia a dia, e de repente você olha para um filho do diabo, para um que é semente da perdição, e o sujeito está ali vivendo a vida, parece que não tem nenhuma luta, parece que não tem nenhuma aflição, parece que não tem problemas na vida, parece que tudo está correndo às 1000 maravilhas na vida dele. Foi esse tipo de problema que estava atormentando o povo de Israel. Aqueles que serviam a Deus, então é inútil servir a Deus. De que adianta servir a Deus? Olha, se nós vemos os filhos do diabo aí prosperando, se aqueles que praticam a impiedade, né, eles afrontam a Deus e acabam escapando, e acabam vivendo uma vida boa. Como é que é possível isso aqui? Aliás, tem um salmo na Bíblia, é o Salmo 73. Deixa eu mostrar para você. O salmista, nesse salmo, também se atormentou com isso. Ele também viveu esse drama. Veja aí, Salmo 73. Olha o que ele diz aqui, versículo 1 em diante. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos
como os outros homens. Você vê, o mesmo tipo de problema que atormentava o povo de Israel começou a atormentar o salmista, e por pouco não leva esse homem à queda, não leva esse homem aqui à ruína. Ele mesmo diz: os meus pés quase resvalaram. Ora, faltou pouco para que eu me desviasse dos caminhos de Deus. Esse homem aqui chegou a duvidar se teria valido a pena ele viver uma vida reta diante de Deus. A mesma coisa, o mesmo tipo de problema. Leia, por favor, o versículo 13 do Salmo 73. Olha o que ele diz aqui: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Olha o drama que esse homem estava vivendo. Esse salmista aqui, ele era um eleito de Deus, ele era um predestinado, ele vivia uma vida reta diante de Deus. Este homem aqui orava a Deus, ele não faltava os cultos, ele era um homem fiel nos dízimos, ele era um homem fiel nas ofertas. Mas apesar de tudo isto, ele diz aqui: de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Quer dizer que na realidade ele estava vivendo a vida da maneira que a vida tem que ser vivida. Como é que a vida tem que ser vivida? Olha, enquanto nós estivermos, meus irmãos, neste corpo de carne, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, olha, a vida tem que ser vivida assim. Muitas lutas, muitas tribulações, às vezes vem crise financeira, às vezes surgem problemas na família, às vezes é uma doença que surge, às vezes é uma injustiça, às vezes é uma calúnia, às vezes são incompreensões, às vezes são inimigos que se levantam contra você. O que Jesus diz? No mundo tereis o quê? Aflições. Deus nunca diz, Deus nunca prometeu que uma vez que Ele nos chamasse, uma vez que Ele nos desse vida, que nós não íamos ter problema. Ele nunca prometeu isso. Pelo contrário, Ele disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer dizer que ele não disse: olha, você não vai passar por água, você não vai passar por rio, você não vai enfrentar fogo, você não vai enfrentar problemas, você não vai enfrentar lutas, você não vai enfrentar dificuldades. Não, a vida nesse mundo é assim, cheia de lutas, cheia de tribulações. Isso é consequência do pecado, irmãos. A terra se tornou o quê? Maldita. A terra se tornou maldita. Então, todos nós, filhos de Deus, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos passar por muitas aflições. Agora, o que estava perturbando terrivelmente o salmista não eram os problemas que ele vinha enfrentando na vida dele. Não era isso que estava perturbando. O que realmente estava deixando este homem aqui totalmente desconcertado, o que estava abalando a vida espiritual deste homem, é que ele olhava para a vida dos filhos do diabo, ele olhava para a vida dos ímpios, e ele via um contraste violento entre a vida dele que servia a Deus e a vida daquele que não servia a Deus. Então este homem estava tremendamente abalado na sua vida espiritual, porque ele via os ímpios, ele via os perversos, ele via os injustos, ele via aqueles que não servem a Deus prosperarem ao longo da sua vida. Ele dizia: eu não entendo, esses homens são filhos do diabo, esses homens não servem a Deus, eles não dão a mínima para Deus, eles bebem, eles fumam, eles se prostituem, eles mentem, eles matam, eles são idólatras, eles frequentam feitiçaria, eles fazem questão muitas das vezes de se dizerem ateus, eles fazem questão de combaterem a verdade da palavra, mas apesar de tudo isto, ele prosperando no mundo. Era isso que estava perturbando esse homem. Olha, o salmista estava perturbado. O povo de Israel, lá em Malaquias, também estava vivendo o mesmo problema. Viam os ímpios prosperarem, viam que eles tinham muito dinheiro, viam que eles tinham casas luxuosas, viam que eles tinham joia, eles tinham aviões, enquanto eles ali que eram de Deus, vivendo uma vida simples. Um contraste terrível. Você veja que aqui no versículo 4, leia outra vez na Bíblia, ele diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio.
Quantas são as pessoas ímpias que existem nesse mundo, que são exatamente assim. Por exemplo, Silvio Santos. Não é exatamente assim? Você já teve a oportunidade de ver como é que ele zomba dos crentes? Como é que ele, quando vai gente crente no programa dele, não dá a mínima para as coisas de Deus, não dá a mínima para nada, mas olha como prospera, corpo sadio, nédio. O Papa, está aí o homem, ó, quase não se aguenta mais em pé, mas está lá, firme e forte. Firme e forte, entendeu? Por exemplo, o dono da revista Playboy tem um império gigantesco. Diz que as torneiras da casa do homem é tudo de ouro. Diz que quando abre as torneiras no banheiro, na sala, quando tiver torneira, tudo feito de ouro. O líder dessas seitas, o líder da Universal e de Macedo, está podre de rico, vive uma vida, sabe, de marajar, tem dinheiro que não acaba mais, os filhos estudam na Europa, nos melhores colégios, comem as melhores comidas, vestem as melhores roupas. Quer dizer, para eles não há preocupações. Não tem preocupação de pagar aluguel, ele não tem preocupação de pagar a conta de luz, ele não tem preocupação de pagar a colégio dos filhos, eles não têm preocupações de trocar de automóvel. Trocam de automóvel de mês em mês se quiserem, sem nenhum tipo de problema. O dono da Rede Globo, das organizações Globo, Dr. Roberto Marinho, o homem morreu com quase 100 anos, meu irmão. Quase 100 anos. E o corpo sadio, o corpo nédio. Quer dizer que eles não partilham das mesmas lutas que nós partilhamos. Eles não passam pelas mesmas aflições que nós passamos. Esse aqui é o drama, esse aqui é o problema, que precisa ser entendido com olhos iluminados, com uma visão espiritual. Do versículo 6 em diante, ele disse: daí as soberbas que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Olha só, são soberbos, são arrogantes, se vestem de violência, é isso que ele está falando aqui. E esta violência aqui é tudo aquilo que é abominação a Deus: prostituição, avareza, imoralidade, idolatria, corrente de libertação, missa, falso evangelho, falsos ensinamentos. É disso que ele se veste aqui, ó. Zombam dos outros, falam maliciosamente. Eles acham que são poderosos financeiramente, e por serem poderosos financeiramente, eles se julgam com o direito de praticarem tudo aquilo que é contrário a Deus, de tudo aquilo que é insensatez. É isso que eles acham. Zombam de Deus, ridicularizam a fé evangélica, eles escarnecem do culto a Deus, eles desprezam a palavra de Deus, não dão a mínima para as verdades eternas de Deus. Alguém me disse essa semana, não sei se leu ou não sei se ouviu, parece-me que ouviu. Esse pastor estava ouvindo o líder da Universal, ele estava dizendo assim: olhe, cuidado com esses pastores que estão pregando predestinação. Predestinação é do diabo. Se você der ouvidos à predestinação, você está perdido. Você tem que crer em Deus, você tem que fazer sacrifício, você tem que pagar o preço, você tem que colocar Deus no canto da parede. Que predestinação que nada. Que lero-lero de Bíblia. Você está vendo? Está aqui, ó. Não dá uma mínima para a palavra, despreza a palavra. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Olha só, por isso o seu povo se volta para ele. O que essa gente tem de seguidores não é mole não, meu irmão.
Por isso que eles crescem, por isso que cada dia aumenta o número da multidão que os segue. Por quê? Porque o povo diz assim: bom, se eles são ricos, se eles são poderosos, e eles estão vivendo aí uma vida tranquila, se eles fazem o que fazem e estão prosperando, isso é a prova de que Deus está com eles. Não é assim que os frequentadores dessas seitas falam? É ou não é? Só, vocês estão dizendo que eles pregam um falso evangelho, vocês estão dizendo que eles não são de Deus, vocês estão dizendo que eles fazem heresia, mas olha, mesmo fazendo isso que vocês dizem que é heresia, olha como Deus os tem abençoado, veja como Deus tem dado prosperidade para eles, olha como eles crescem, olha como eles estão se multiplicando aí pelo mundo afora. E aí começam a segui-los também, começam a aumentar o cordão daqueles que seguem os seus passos aqui, ó. Agora você diz: pastor, mas por que é, pastor, que muitas das vezes nós vemos pessoas que a olhos vistos são verdadeiramente filhos do diabo, e por que é que eles prosperam assim? Por que de repente eles têm uma vida tão próspera? Por que um filho do diabo vive uma vida de tanta prosperidade? Por que de repente, pastor, uma falsa igreja, uma seita diabólica é rica, é poderosa, olha, compra tudo? Semana passada eu estava lendo num jornal, foi numa revista, e dizia assim: a seita universal está comprando um canal de televisão, e parece que na Espanha, e pagando por esse canal de televisão 180 milhões de dólares. E comprando uma rádio AM em Nova York, a capital do mundo, e pagando por essa rádio AM 200 milhões de dólares. Por que às vezes isso aqui acontece? Uma falsa igreja, uma seita, pregam um falso evangelho, fazem comércio com o povo do Senhor, e com tanto poder, com tanta riqueza, e de repente a verdadeira igreja enfrentando tantas dificuldades, tantas tribulações. Por quê? Leia outra vez o versículo 16. Vamos ler o versículo 16. Diz assim, o salmista diz assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. O salmista disse: olha, pela lógica humana é absolutamente impossível se compreender uma coisa dessa. E só em refletir eu já sei uma pesada tremendamente difícil para mim. Porque tem gente que diz assim: por que Deus não acaba de vez com esses perversos? Por que Deus não acaba de vez com os filhos do diabo e não deixa nesse mundo somente os filhos dele? Por que Deus não dá um fim a essa semente da perdição e não deixa nessa terra somente os seus eleitos, somente aqueles cujo nome ele escreveu no livro da vida? Outros dizem assim: pastor, por que Deus permitiu, por exemplo, que um homem como Hitler praticasse tantas barbaridades como ele praticou? Olha, o que Hitler praticou de barbaridade nesse mundo é uma coisa assombrosa, uma coisa impressionante. Você sabe que só de judeus ele matou 9 milhões de judeus. Desses 9 milhões de judeus, 2 milhões eram crianças. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite as falsas igrejas nesse mundo? Por que Deus permite os falsos pastores? Por que Deus permite que eles prosperem? Por que Deus permite que eles se mostrem tão poderosos nessa terra? Tem gente que diz assim: não, sabe o que é? É que Deus não se envolve com essas coisas, isso aí é a prova de que o homem tem livre-arbítrio, olha, Deus não tem nada a ver com isso, Deus deixa a coisa acontecer livremente. Não. Se você tentar entender essas questões aqui pela lógica humana, você vai ficar completamente perturbado. Você tem que compreender isso aqui através do conhecimento dos mistérios revelados de Deus. Só é possível se compreender isso aqui quando você vem ao santuário de Deus, quando você aprende a verdadeira palavra, quando o Espírito Santo ilumina os teus olhos, quando ele abre o teu coração e dá entendimento sobre a verdade. Não há outra maneira de entender isso aqui. Senão fica com lógica, fica dizendo que Deus não se mete com isso, que Deus não tem nada a ver com isso, que isso é o livre-arbítrio do homem. Não, absolutamente não. Leia o versículo 17.
O salmista disse, olha, só em refletir para compreender por que isso acontece, ele já ficou perturbado, já achou uma tarefa muito pesada para ele. Aí no versículo 17 ele disse, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando ele entrou no santuário de Deus, aí os seus olhos se iluminaram. Aí ele começou a ter uma visão espiritual da coisa. Agora ele começou a atinar para o fim desses ímpios, que eles vinham prosperando, que eles viam, que ele estava vendo viver uma vida tão nababesca. Aí você começa a ver que o problema, meu irmão, não é o ontem. O problema não é o agora. O problema não é o hoje. O problema é o que vai acontecer lá no final. Você tem que dar importância ao final. Não é o ontem, não é o hoje, não é o agora. O problema é o final. O final de uns é a perdição. O final de outros é a vida eterna com Deus. O final de uns é a Jerusalém celestial. O final de outros é o lago que arde com fogo e enxofre. O versículo 18 mostra uma coisa aqui muito preciosa. Leia, por favor, o versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quer dizer que não é o livre-arbítrio do homem, não foi o homem que decidiu, foi Deus que os colocou naquela posição. Está aqui escrito. Muitas das vezes eles caem na destruição aqui mesmo nessa terra, irmão. Mas eles vão ficar de súbito assolados e totalmente aniquilados, como diz aqui a palavra, no dia de terror, no dia do juízo de Deus. Aí é que a coisa vai ficar preta para eles. E para a gente vai ficar branco. Amém? Olha o versículo 20. Versículo 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quer dizer, quando Deus age, quando Deus se manifesta, Deus desprezará a aparência deles. Aquele ímpio, aquele filho do diabo, que está lá fora praticando as suas diabolices, olha, ele está no controle de Deus. Há um limite para aquilo que ele está fazendo aqui nessa terra. Deus só permite que eles vão até um determinado ponto, até um determinado limite. Não pode passar daquele limite. Tudo está debaixo do controle absoluto do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Abra em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Gênesis 15, 16. Deus disse para Abraão assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja que há um limite, há uma medida que tem que se encher, tem que chegar lá. E quando esse limite chegar, aí Jesus volta, aí o Senhor virá. Amém? Olha, eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Quando Deus agir, tanto aqui nesta vida hoje, como no dia da sua vinda, então o quadro vai mudar completamente de figura. Aquele filho do diabo que hoje parece aí ser tão forte, parece estar vivendo uma vida tão maravilhosa, parece estar vivendo uma vida tão cheia de prosperidade. Naquele dia, quando Deus se manifestar, olha, vai se desvanecer como uma fumaça. A fumaça sai do fogo aqui, né? Você vê branca, de repente vai desaparece. Você não vê mais fumaça, nem assim vai ser com eles. Esses filhos do diabo, que hoje às vezes nós vemos tão arrogantes, tão soberbos, sabe, se mostrando tão poderoso, se mostrando tão autossuficiente, sabe, renegando a verdade de Deus, muitas das vezes combatendo Deus, vão desaparecer como nada, quando Deus se manifestar naquele dia. Não foi assim com o faraó? Não foi assim com aquele perverso rei da Síria, Senaqueribe? Não foi assim que aconteceu com Sodoma e Gomorra?
Não foi assim que aconteceu com um rei poderosíssimo chamado Herodes? Ou não foi? Veja Atos dos Apóstolos. Abra lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Atos 12, capítulo 12, versículo 21 em diante. Olha só. Vou ler. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu nesse tempo aqui, ele diz que era um dia especial, era um dia festivo. Herodes se vestiu de uma roupa prateada, muito bonita, muito resplandecente. E à medida que ele discursava, à medida que ele falava para aquela multidão, os raios de sol batiam naquela roupa prateada, refletiam um brilho, um fulgor impressionante. E o povo começou a gritar: é voz de um Deus, não é voz de homem. Esse homem é um verdadeiro Deus, isso não é um homem comum. Quer dizer, os bajuladores do rei, ele dizia: Herodes, até hoje nós te vimos como homem, mas a partir de hoje nós vamos te venerar como Deus. A partir de hoje nós vamos te ver como um Deus verdadeiro. Quer dizer, Herodes estava ali, ao invés dele repreender o povo, se sentiu lisonjeado, se sentiu, sabe, colocado lá nas alturas. Ao invés dele repreender o povo, ele se sentiu como se fosse realmente o Todo-Poderoso. E Deus está lá observando. No mesmo instante, diz que ele sentiu uma dor aguda no abdômen, adoeceu mortalmente. Levaram ele para os médicos, ficou em casa, não tinha remédio que desse jeito. E Herodes morreu, irmão, apodrecendo o seu corpo por dentro, sendo comido por vermes. Agora, observe o contraste: a riqueza, a arrogância, a pompa, o poder extraordinário que esse homem tinha, uma grandeza violenta, tudo foi totalmente esfacelado. Acabou tudo. Mas aqui diz que a palavra de Deus, que este filho do diabo tentava destruir todas as formas de maneira, cresceu e se multiplicou. Diga graças a Deus. Você está compreendendo? Olha a diferença, viu? Olha, a Bíblia está cheia de exemplos, viu? Começa aqui. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 15. Como o nosso Deus é tremendo, né? Olha o que é que diz aqui: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Olha só, as nações mais poderosas da terra, com seus tesouros, com seus exércitos terríveis, com as suas bombas atômicas, né? com o seu potencial bélico poderosíssimo. A Bíblia olhando para Deus, isso é como se fosse um pingo d'água que cai do balde. Então, isso aí para mim é nada, rapaz. Deus, isso aí é como um pingo d'água. Na hora que eu der um sopro, eu acabo com tudo isso aí, com bomba atômica, com exército, com riqueza, com ouro, com tudo que eles possuem. Como Deus é poderoso, irmãos. Veja o que diz em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Ele diz: e a vós outros que sois atribulados. Olha, todos nós somos atribulados nesta terra. Todos nós enfrentamos tribulações, viu? Ele diz: alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quer dizer que nós só vamos ter alívio,
nós só vamos nos ver livres das aflições, nós só vamos nos ver totalmente livres das tribulações, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Porque aí acaba tudo, acaba filho do diabo, acaba demônio, acaba inferno, acaba doenças, acaba tudo de ruim que há nessa terra. O Senhor cria um novo céu, uma nova terra, Ele nos dá um corpo glorificado, onde nós vamos viver eternamente com Deus. Em chama de fogo, diz o versículo 8, tomando vingança contra os que não conhecem Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha, meu irmão, aqui nesta terra todos nós somos atribulados, mas quando Jesus se manifestar dos céus com os anjos do seu poder, todos nós, eleitos de Deus, seremos aliviados para sempre. Pastor, e os ímpios? E os ímpios que hoje estão aí prosperando, que hoje estão aí vivendo uma vida de príncipe, que hoje estão aí se julgando os todo-poderosos, que não dão a mínima para Deus, que escarnecem de Deus e mesmo assim prosperam. Está aqui, ó. Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse é o fim que aguarda os filhos do diabo. O que você prefere? Uma vida principesca hoje? Muito dinheiro, muita riqueza, muito poder. E quando chegar no dia do juízo, você ser banido da face de Deus? Você ser lançado nas profundezas do inferno? Ou você prefere hoje não ter muita riqueza, não ter toda essa glória, todo esse poder, toda essa pompa, enfrentar lutas, enfrentar tribulações, e naquele dia você desfrutar de toda a glória de Deus, de toda a riqueza de Deus eternamente? O que é que você prefere? Então, o Senhor Jesus virá com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Por isso que, olha, tem que obedecer o Evangelho, viu, meu irmão? Só estar na igreja, só ter uma Bíblia, não é prova de que você é filho de Deus, não. Qualquer um pode vir aqui à igreja, assistir um culto, comprar uma Bíblia. Isso aí não prova nada. Todo filho de Deus, ele vem à igreja, ele tem Bíblia, mas nem todo que vem à igreja e tem Bíblia é filho de Deus. O que prova que nós somos verdadeiros filhos de Deus é quando nós conhecemos a Deus, reconhecemos Deus como soberano, reconhecemos Deus como Senhor, reconhecemos Deus como aquele que está sentado no trono, como aquele que detém o controle de todas as coisas, e quando nós obedecemos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não obedece o Evangelho, sofrerá a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Abre Mateus, deixa eu mostrar. Tem muita gente que se engana, viu? Não, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu tenho a Bíblia. De vez em quando eu dou uma chegadinha lá no culto da igreja, sabe? Quando eu tenho um tempo, quando não tem um tempo, Deus entende, e vai levando essa vidinha, sabe? E quando Deus vier com os anjos do seu poder em chama de fogo, meu irmão, aí a coisa vai ficar preta para muita gente. Vamos lá, Mateus 25, versículo 31. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: olha, como é bom estar à direita dele, hein? Aqueles que estão à direita, quem são? Os que conhecem a Deus, os que obedecem o Evangelho. Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vê? Então quer dizer, quando Deus acordar,
Quando Deus disse, olha, encheu-se a medida dos amorreus, chegou ao ponto, chegou ao limite dos filhos do diabo, é isso que vai acontecer, ó. Deus vai separar quem é cabrito de um lado, quem é ovelha de outro. Os filhos à direita, os filhos do diabo à sua esquerda. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora ele fala com a turma da esquerda. Não é com o PT não, é a turma da esquerda, os que estão à esquerda dele, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí no versículo 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você vê? Quer dizer que naquele dia da vinda de Jesus, aqueles que para o mundo hoje são importantes, são poderosos, aqueles que não dão a mínima para Deus, mas se mostram aí para esse mundo cheio de poder, cheio de arrogância, cheio de soberba, olha aqui, não passarão de cabritos, não passarão de um monte de malditos, está aqui escrito. Pastor, e o que vai acontecer com os falsos pastores? Aqueles que estão aí fora pousando de homem de Deus, muitos são riquíssimos, poderosíssimos e muito cheios de prepotência, muito arrogantes, sabe? Renegando a verdade da Bíblia, dizendo que predestinação é do diabo, dizendo que Deus não é soberano, que o homem é que tem livre-arbítrio. O que vai acontecer com essa gente? Sabe o que vai acontecer? Volta em Mateus 7. Vou mostrar para você o que vai acontecer. Mateus capítulo 7. Versículo 21 em diante. O Senhor Jesus diz assim. Todos acharam? Ou estou indo muito rápido? Pode procurar e eu bebo água. Ok? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É muito fácil dizer Senhor, Senhor. É ou não é? Qual é a dificuldade? Só abrir a boca, Senhor Jesus. Oh Jesus, eu te amo, eu te adoro. Nem todo que diz isso entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, lhes direis claramente, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha aqui o final deles. Ó. Senhor, nós não temos pregado em teu nome? Tudo que eles fazem em nome de Jesus. Você já viu algum falso pastor, alguma falsa igreja usar o nome do diabo, dizer que está fazendo o nome do diabo? Em nome de Jesus, põe um copo com água na frente do rádio. Em nome de Jesus, venha pegar a rosa ungida. Em nome de Jesus, vamos fazer o culto da quebra da maldição. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Em nome de Jesus, vamos fazer aquilo. Está aqui. Ó. Não profetizamos em teu nome. Não expelimos demônios. Jesus estava falando aqui porque naquela época os demônios ainda estavam, entravam, saíam, né? Então havia muitos que expeliam demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. O que eles vão ouvir? Nunca vos conheci. Não os conheço. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, somente quando chegar o dia do juízo é que os ímpios, os filhos do diabo, a semente da perdição, vai conhecer de fato e de verdade o desprezo de Deus. Aí eles vão conhecer o desprezo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. João viu essa visão do dia do juízo. E ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha que visão espetacular, hein? Que João teve aqui. Todos de pé diante do juiz divino, do juiz celestial. Grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros, todo mundo. Brasileiros, franceses, japoneses, chineses, tudo quanto é raça. Os mortos serão julgados, ele diz, conforme as suas obras. Agora eu pergunto, qual é a finalidade desse julgamento? Será que esse julgamento aqui é para ver quem vai para o céu ou quem vai para o inferno? Sim ou não? Não. Não. Ir para o céu ou ir para o inferno é uma coisa que já está decidida, irmão, desde o momento que Deus resolveu soberanamente criar vasos de honra e vasos de desonra. Isso aí já está decidido desde a eternidade. Esse julgamento aqui, segundo as obras, é para que aqueles que Deus predestinou para a salvação, para que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, recebam de Deus galardão. Paulo disse isso. Segura um pouquinho aí, por favor. Apocalipse 22, Paulo não, João. Apocalipse 22, versículo 12. Olha o que Jesus disse aqui para João. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Você vê? Quer dizer, isso aqui é algo que você vai receber de Deus. Isso aqui é uma honraria, é uma recompensa, que cada filho vai ter direito de receber, conforme as suas obras. Os livros das obras serão abertos ali, e vai estar registrado no livro das obras toda a nossa vida, toda a minha vida, toda a tua vida. Então Deus vai ver lá. Vai pegar o nome assim e vai dizer: Jefferson de quê? Jefferson Saraiva. Deixa eu ver o que esse rapazinho tem feito em relação à igreja. Deixa eu ver o que ele tem feito em relação à minha obra. Deixa eu ver o que ele tem feito em relação à sua vida espiritual. Deixa eu ver como é que é. Ele era zeloso, ele crescia no conhecimento, ele não faltava os cultos, ele obedecia realmente o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele se dedicava em favor da minha obra. Bom, aí dependendo das obras, ele vai receber uma recompensa, ele vai receber uma honraria. Tem gente que vai receber uma recompensa desse tamanho, só para não passar em branco. Outros vão receber uma recompensa tamanho do mundo, meu irmão. É conforme as suas obras. Viu? E aí, eu faço uma pergunta: como é que tem sido as tuas obras? O que você tem feito realmente em favor da obra de Deus? Qual tem sido a tua participação em favor do reino? O que você tem feito em favor da pregação do evangelho? Como é que você tem cuidado da tua vida espiritual? Você tem obedecido realmente o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ah, pastor, eu tenho obedecido, pastor. Eu não tenho mais imagens em casa, já tirei tudo quanto era imagem. Tirei o Padre Cícero, tirei o São Jorge, tirei a Virgem Maria. Pastor, eu tenho obedecido, eu não vou mais na macumba. Eu vivia dentro do candomblé, da umbanda, do quimbanda. Pastor, eu agora já não bebo mais, eu já não fumo. Eu vivia nos forróis, eu vivia nas noitadas, eu vivia na prostituição. Larguei tudo isso, estou obedecendo o evangelho. Ah, mas obedecer o evangelho não é só isso não. Não é só isso não. O evangelho diz para perdoar. Você tem sido uma pessoa perdoadora? O evangelho diz: orai pelos que vos perseguem. E diz: amai os vossos inimigos. Você tem feito isso? O evangelho diz para ser fiel a Deus nos dízimos,
para ser generoso nas ofertas. O Evangelho diz para não deixar de congregar. Você tem obedecido isso? O Evangelho diz para guardar o dia de descanso, o domingo, como o dia do Senhor. Você tem feito isso? Você tem obedecido o Evangelho? O sistema religioso aí diz que basta largar essas coisas, já está obedecendo o Evangelho. Não, o Evangelho é muita coisa, meu irmão. Tem muita coisa para ser obedecido. Viu? Aí você diz, pastor, se esse julgamento aqui não é para determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas é para que os filhos de Deus recebam um galardão, recebam uma honraria, recebam uma recompensa pelas boas obras que eles praticaram, então o que é que vai determinar quem é que vai ser lançado no inferno? É a pergunta, né? Então o que é que determina isso? Volte lá, capítulo 20, versículo 15. Aqui está a resposta. O que é que vai determinar? Diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer que depois que se abrir os livros, o livro das obras, o livro onde está escrito tudo aquilo que nós praticamos nesse mundo, todas as coisas boas que nós fizemos, poucas ou muitas, aí se abre o livro da vida. Aí ele diz, agora vamos ver lá. Vem cá, meu querido, qual é o teu nome? A pessoa vem de lá. Meu nome é Joaquim dos Anzós Pereira. Deixa eu ver aqui no livro da vida. Ixi. Anjo lança dentro do lago de fogo e enxofre. Esse não tem um nome escrito no livro da vida. Esse não é filho de Deus, esse é filho do diabo. Mas quem são essas pessoas, pastor, cujos nomes não estarão escritos no livro da vida? São os ímpios, são os perversos, são os filhos do diabo. O nome deles nunca esteve nem nunca estará escrito no livro da vida. O nosso nome, Deus escreveu no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E qual é a característica dessa gente? Qual é o caráter dessa gente? Vamos lá, Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, olha o caráter dos filhos do diabo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, este é o final que está reservado para os ímpios, viu? Foi isto que o salmista de repente atinou quando ele entrou no santuário de Deus. Aí ele disse, ai caramba, agora que meus olhos se abriram, agora que eu entendi o espírito da coisa, agora que eu estou vendo que a recompensa mesmo final não é hoje, é no dia do juízo. Aí nós vamos ver a diferença entre o justo e o perverso. Na verdade, irmãos, quem deveria sentir inveja nossa eram os ímpios. E muitas das vezes os crentes é que sentem inveja deles. Eles é que deveriam olhar para a nossa vida e sentir inveja, dizer, mas como é que pode, rapaz? Olha só, esses têm direito à vida eterna com Deus, esses não vão ser lançados no inferno, eles vivem debaixo da proteção do Todo-Poderoso, eles vão ter direito a reinar com Deus eternamente. Deus vai criar um novo céu, Deus vai criar uma nova terra, não vai ter doença, não vai ter sofrimento, não vai ter amargura, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, olha só, vai ter coisas boas, um paraíso eterno, e eles vão viver com Deus eternamente. Eles é que deveriam sentir inveja da gente, não a gente sentir inveja deles. Amém? Volte lá no Salmo 73. Salmo 73, versículo 27. Ele diz: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Olha, esses são os filhos do diabo. Eles sempre são infiéis para com Deus. O falso profeta, o falso crente, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O salmista está dizendo, todos esses serão destruídos por ti, serão destruídos por Deus. Amém? Versículo 23.
Ele diz: todavia, estou sempre contigo, aleluia. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quer dizer que agora ele entendeu que foi Deus que havia impedido que os seus pés se revelassem, que os seus passos se desviassem do caminho da verdade. Quanto de nós aqui, irmãos, já passamos por situações que hoje nós sabemos, hoje nós temos consciência, nós só não ficamos prostrados, nós só não ficamos caídos, nós só não ficamos destruídos, porque Deus nos segurou pela mão. Quantos de nós aqui? Eu já passei por várias. Porque nós somos frágeis. Quem nos sustenta na realidade é Deus. Quando eu não conhecia esta verdade aqui da graça de Deus, olha, irmãos, eu tive momentos na minha vida que os meus pés quase resvalaram. Eu tive momentos na minha vida que quase que eu me desviava do caminho do Senhor, mas o Senhor me segurou, está aqui, ó. Ele me segurou. Os ímpios não têm esse privilégio. Em Malaquias, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, perdão. Versículo 1. Deus continua dizendo: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha, Deus destrói que não fica nada dessa gente. Não vai ficar umzinho nem para contar história. E conosco, versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos das estrebarias. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Deu para você perceber a diferença entre o justo e o perverso? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Não é para medir por bens materiais. Não é para medir essa diferença, porque fulano tem casa própria, eu não tenho, porque o outro ali tem muito dinheiro no banco, eu não tenho, não porque o outro tem carro do ano, eu não tenho. Não. Você sabe o que é que Jesus falou? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Vida não é isso não, meu irmão. Eu conheço gente que tem muito dinheiro. Eu conheço gente que tem milhões de dólares e daria todo o dinheiro que tem para ter a paz que você tem e não tem. E não tem. Há dinheiro que pague a paz que nós temos? Não. Não há dinheiro que pague. A Organização Mundial de Saúde, essa semana ela lançou um comunicado mundial dizendo que a doença do século 21, esse século que nós estamos iniciando, a doença que vai consumir a vida de uma grande parte da população mundial é a depressão. Isso vai ser a doença mais terrível. As pessoas, já está aí, né? O que você mais ouve se falar hoje é depressão, gente deprimida, gente assim, gente assado. A depressão leva ao suicídio, a depressão tira o prazer de viver, a depressão gera uma angústia que faz a pessoa sentir desejo de morte. Pode ter dinheiro, pode ter casa própria, pode ter avião, pode ter piscina, pode ter todas as joias do mundo. Quando entra numa depressão, meu irmão, é como se ele não tivesse nada. Nada vezes nada. Então daqui, ó. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. É isso aqui, meus irmãos, que nos aguarda.
Por isso, que depois que o salmista compreendeu esta realidade espiritual, aí ele chegou à conclusão e disse: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. E ai, que bobagem que eu estava pensando. Eu estava pensando que Deus era bom com os ímpios. Eu estava pensando que a coisa era o contrário. Quanto mais perversidade o cara fazia, melhor ele se dava. Agora é que eu compreendi que, com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o seu povo. Deus tem coisas grandes e eternas preparado para o seu povo. Amém? Olha, não se preocupe, meu irmão, em viver uma vida materialmente abundante nessa terra. A vida é muito curta. Curtíssima, curtíssima, curtíssima. Quando a pessoa consegue viver 70 anos, já é para estar batendo palma, porque já viveu muito. É verdade. A média de vida é 70 anos. Não, 70 anos não. A média de vida do brasileiro é 60 anos. Deixa lá que ele para. Viu? A média de vida é o meu. Deve ser um ladrão invisível. Passou o carro ali, fez barulho e o alarme é bem sensível, disparou. Daqui a pouco ele para. A chave está lá dentro. Então, a média de vida do brasileiro é 60 anos. Chegou a 70, já está com lucro. Agora eu pergunto: o que representa 70 anos? Nada. Nada. Às vezes eu olho para os meus filhos assim, né? Eu digo: meu Deus, meu Jesus. Vejo o mais velho, 20 anos. E eu digo: caramba, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Que ele era um bebezinho. E hoje um homenzarrão maior do que eu, fortão, 20 anos. E eu digo: Deus do céu, já se passaram 20 anos. Eu já vou fazer 50. Hã? A vida nesse corpo de carne, ó, é assim, ó. Então, para que se preocupar com essa vida? Você tem que se preocupar é com a vida eterna com Deus. Viver uma vida de temor a Deus. Enfrentar as lutas, enfrentar as aflições deste mundo, de cabeça erguida, com galhardia, com alegria, sabendo que há algo maravilhoso de Deus reservado para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno.